Olá, pessoal. Então, vamos dando continuidade, né? Depois de polaridade da ligação e da molécula, nós vamos começar com forças intermoleculares. Então, é importante a gente lembrar a diferença de uma força intermolecular para uma força intramolecular. Então, já está aqui, né? São dois tipos de interações que nós temos. Nós temos as interações interatômicas e as intermoleculares. Então, aqui, ó, já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que seria, né? A interatômica, ou seja, entre átomos. Então, quando a interação é entre átomos, nós temos as chamadas ligações químicas, que podem ser iônica, covalente e metálica, que foi tema de outras aulas que nós já tivemos. E existe ainda as interações intermoleculares, ou seja, dentro das moléculas. E essas interações vão me dar uma ideia sobre o ponto de fusão entre uma molécula e outra. Posso fazer um comparativo de qual molécula tem maior ou menor ponto de fusão que a outra, através dessas interações. Porque as interações, elas têm um grau de intensidade, né? Então, nós temos as interações que são muito fortes dentro de uma molécula, então é difícil de fazer a quebra, e ligações que são mais fracas, então isso é mais fácil de fazer a quebra. E nós já falamos dessa questão de ser fraco ou ser forte em fazer a quebra da ligação, lá em ligações iônicas, né, que a gente viu que era uma ligação fácil, difícil de quebrar, e isso interfere no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Mesma coisa acontece com a interação. Quanto mais forte for a interação intermolecular, mais difícil é essa quebra e maior será seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Então, ok? São duas as interações, a interatômica, que é aquela que acontece entre átomos, e a intermolecular, que é aquela que acontece entre moléculas, certo? Então, vamos para o próximo slide. Então, voltando um pouco aqui. Dentre as interações, nós temos das intermoleculares, que é o tema da nossa aula de hoje, nós temos a dipolo-dipolo, que eu posso chamar também de dipolo permanente, a dipolo induzido, que eu posso chamar de forças de Van der Waals ou forças de London, e o íon dipolo. Aí você pode dizer assim, mas quando eu fiz o primeiro ano, eu me lembro que tinha a ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é um tipo especial de ligação dipolo-dipolo. É um tipo especial, por isso que eu não coloquei aqui. Mas as interações que acontecem nas moléculas são dipolo-dipolo, dipolo permanente, dipolo induzido e íon dipolo. Vamos ver cada uma dessas detalhadamente agora. A dipolo induzido, ou forças de Van der Waals ou forças de London, é uma interação de baixa intensidade, porque ela ocorre com moléculas apolares. As moléculas apolares são de natureza possuem ligações de natureza mais fracas do que as polares. A gente lembra que esse termo polar sempre vem de polos. Ocorre com moléculas apolares. Tá? Então, toda molécula apolar apresenta esse tipo de interação, dipolo induzido, que é uma interação de baixa intensidade. Então, aqui nós temos como exemplo a molécula de dióxido de carbono, que é uma molécula apolar. Se a gente for calcular o vetor aqui, ó, entre carbono e oxigênio, o oxigênio é que apresenta maior eletronegatividade. Então, ele vai puxar os elétrons para ele. Ó, uma seta vir para cá, um vetor vir para cá, para a direita. E esse oxigênio de lá vai puxar os elétrons do carbono, uma seta indo para a esquerda. Então, a gente tem aqui vetores em sentidos opostos, então a resultante ela é nula, não é verdade? Então, por isso que a molécula é uma molécula apolar e a gente percebe uma organização molecular aqui também. Então, a dipolo induzido, você tem que lembrar disso, ocorre com moléculas apolares e apresenta uma baixa intensidade. Então, uma força fácil de ser rompida, fácil de ser quebrada. O dipolo permanente ou dipolo-dipolo, lembra disso? Dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Ocorre agora com moléculas polares. Então, já tem uma molécula mais forte. Então, significa dizer que ela tem uma interação maior do que a dipolo induzido, né? Então, acontece com moléculas polares. Então, está aqui, ó, a molécula desorganizada, não é isso? Então, hidrogênio e fósforo, o hidrogênio puxa... Você observa aqui a desorganização por esse par de elétrons não compartilhados, né? E aí nós temos uma molécula polar. É isso? Então,
O dipolo permanente ou dipolo-dipolo acontece com moléculas polares. A ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio, lembra que eu falei no começo do vídeo, que é um tipo especial de dipolo-dipolo. Acontece também com moléculas polares. E aí, como é que nós vamos ver a diferença? Porque tanto na dipolo permanente como na ponte de hidrogênio acontece com moléculas polares. Porém, aqui existe uma particularidade. Observe, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Então, além da molécula ser polar, eu preciso ter o hidrogênio fazendo uma ponte, fazendo uma ligação com esses 3 átomos que a gente já falou deles no vídeo anterior, que são átomos muito eletronegativos. São os 3 mais eletronegativos da tabela periódica, que são flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, observe aqui que a água, nós já vimos anteriormente, é uma molécula polar, né? Os vetores vão todos em direção ao oxigênio, vão no mesmo sentido. Então, o vetor resultante é diferente de 0. Por isso que a água é uma molécula polar, não é isso? E eu tenho o hidrogênio, ela não pode ser um dipolo ou dipolo permanente, porque eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, essa vai ser a diferença. Se minha molécula for polar e o hidrogênio estiver ligado a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio, eu tenho uma ligação de hidrogênio. Se for uma polar e eu não tiver essa particularidade, eu tenho uma dipolo ou dipolo permanente. E a intensidade dessa força é a maior das 3 que nós vimos até agora. A ligação de hidrogênio é mais intensa do que a dipolo-dipolo, que é mais intensa do que a dipolo induzido. E nossa última força, que é o íon permanente, né? A mais intensa de todas, por isso eu coloquei aqui, eu apresento elevada intensidade. Ela acontece, como o próprio nome já está dizendo, entre uma substância iônica, entre um composto iônico e uma molécula permanente, lembra de dipolo permanente, né? Uma molécula polar, né? Então, aqui a gente está vendo o sal, né? O cloreto de sódio, o NaCl, interagindo com a água. Então, esses íons aqui, né, da substância iônica, interagindo com uma molécula polar, que é a água. Então, minha força intermolecular aqui é do tipo íon permanente e é uma força que apresenta densidade, intensidade elevada. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 moléculas, uma que apresentasse íon permanente e outra que apresentasse ponto de hidrogênio, eu afirmaria que a que tem íon permanente apresenta maior ponto de fusão e ponto de ebulição, uma vez que essa força, essa interação é a mais intensa de todas. Então, quando se fala em intensidade, serve para você prever quem tem um maior ou menor ponto de fusão e de ebulição em relação ao outro. Então, a intensidade das forças, eu vou falar da maior para a menor. Então, seguindo em ordem decrescente, é o íon permanente, depois o dipolo permanente. Aliás, primeiro é o íon permanente, seguido a ponte de hidrogênio, aí dipolo permanente e a mais fraca de todas, que é a dipolo induzido, certo? Isso vai lhe dar uma ideia quando você tiver um comparativo entre as moléculas para saber quem tem um maior ponto de fusão e um ponto de ebulição, que é isso que está falando no nosso próximo slide. Forças intermoleculares, versus ponto de fusão e ponto de ebulição. Quanto mais intensa for a força intermolecular, maior será o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição é dito pela dificuldade na quebra da ligação. Então, se eu tenho uma interação forte, difícil de quebrar, meu ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ser mais alto, não é isso? Logo, eu coloquei aqui a ordem decrescente, né? O íon dipolo, que é a mais intensa de todas, tem maior ponto de fusão do que uma que apresentar ligação de hidrogênio, do que outra que apresentar íon permanente, dipolo permanente, aliás, e terminando com a dipolo induzido. Mas se por acaso minhas moléculas tiverem a mesma força, por exemplo, se eu tiver água e amônia, H2O e NH3. As duas são moléculas polares e uma tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, então ponto de hidrogênio, e a outra tem o hidrogênio ligado ao nitrogênio, ponto de hidrogênio também, né? Então, a ligação de hidrogênio nas duas. Como é que eu vou prever qual das duas, entre água e amônia, quem tem o maior ponto de fusão e um ponto de ebulição? Quando as substâncias tiverem a mesma interação intermolecular,
terá maior ponto de fusão e ponto de ebulição aquela que tiver maior massa. Então, entre água e amônia, a gente calcula a massa na tabela, a massa da água é 18, a massa da amônia é 17. Então, por esse umzinho aí de diferença, a água tem um ponto de fusão maior do que a da amônia, certo? Então, fica aí como observação, você fazer suas anotações e colocar que quando as moléculas possuem a mesma força intermolecular, terá maior ponto de fusão e ebulição aquele que apresentar a maior massa. Mas vai haver situações, por exemplo, entre o butano, que é uma cadeia que apresenta 4 carbonos e 10 hidrogênios, e o 2-metilpropano, que tem a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênio. Nesse caso aí, você vai ter 2 moléculas apolares, porque os hidrocarbonetos, nós não vimos isso aí, vamos ver isso mais para frente, mas hidrocarboneto é uma cadeia carbônica formada só por carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são apolares, né? São todos apolares. Então, o meu problema é o seguinte, eu tenho 2 substâncias apolares, então as 2 apresentam dipolo induzido e as 2 têm a mesma quantidade de carbonos e hidrogênio. Então, as 2 têm a mesma massa. E aí? Porque eu falei ainda há pouco que quando tivesse a mesma interação, teria maior ponto quem tivesse maior massa. E agora eu tenho a mesma interação, a mesma massa. Quando isso acontece, você olha a cadeia, né? Então, a cadeia carbônica que apresentar, a cadeia carbônica que for linear, o que é linear? Reta, que não tiver ramificações, ela tem maior ponto de fusão. Quanto mais ramificada, quanto menos reta, digamos assim, que a gente vai aprender o que é ramificação, menos reta, menos linear for essa cadeia, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ok, gente? Então, nós ficamos nessa aula de hoje por aqui. Lá na plataforma, eu vou abrir agora uma atividade que vocês terão até amanhã para fazer essa atividade e me dar um retorno, um feedback, sobre o que vocês aprenderam nessas 2 aulas de polaridade e de forças intermoleculares, através da resolução dessas questões. Vai ficar de hoje até segunda de manhã aberta, que segunda é o dia que eu vou dar o feedback a vocês, tá certo? Boa noite e até a próxima.